Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 19. Seja bem-vindo, você que é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Você que já está aqui online na nossa transmissão, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance mais pessoas ainda. Nos últimos dias em especial, muita gente nova tem chegado, o número de inscritos tem crescido e toda a honra, toda a glória a Deus. Como eu sempre tenho falado aqui, não apenas chegue, mas também fique, permaneça. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia alimentando o Espírito com o pão da vida, que é a palavra de Deus. Amém? Provérbios 19, eu separei aqui 3 versículos e o primeiro deles é o versículo 3. Deixa eu só ver aqui, gente. Versículo 3, Provérbios 19, 3, olha o que está escrito. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. Interessante que lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, tem um versículo muito conhecido que diz assim: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É muito comum encontrarmos pessoas que traçam os seus próprios planos, tomam as suas próprias decisões e depois, quando a coisa dá errado, elas colocam a culpa em Deus, né? É muito comum isso. Alguns dias atrás aqui nós falamos sobre a importância de consagrar os planos ao Senhor, porque o planejar é do homem, mas o dar certo vem de Deus. Então, quando você consagra os seus planos a Deus, você está submetendo os seus desejos, as suas vontades, os seus roteiros às alterações que Deus pode fazer, entende? Então, quando você traça o seu próprio roteiro e quer fazer do seu jeito, lá na frente dá errado, se você for insensato, você vai colocar a culpa em Deus. E, gente, essa aqui é uma grande armadilha de Satanás para fechar muitos corações em relação à pessoa de Deus. Quantas e quantas pessoas acreditam até hoje que a sua vida deu errado, o seu projeto deu errado por culpa de Deus, né? Deus, se você me ama, por que você não me avisou? Às vezes, às vezes não, sempre Deus avisa. Sempre Deus avisa. Mas muitas vezes nós não damos ouvidos aos avisos de Deus. Aí a coisa dá errado. Quando dá errado, Deus não me ama. Se Deus me amasse, não aconteceria isso. Entenda. Você tem que perceber que essa é a reação justamente do insensato. Há milhares de anos atrás, a Bíblia já estava falando, olha, vão ter pessoas que vão arruinar a própria vida e depois ainda vão colocar a culpa em Deus. Vamos ser humildes aqui, gente? Talvez, quem sabe, você é essa pessoa que aconteceu algo na sua vida, você culpa a Deus. Fala, Thiago, você está falando aí, eu estou me vendo em tal situação e eu tentei fazer as coisas da melhor maneira possível, mas deram errado e eu coloquei a culpa em Deus. O que fazer? Reconheça o seu pecado e arrependa-se, porque Deus não é o responsável pela sua ruína, entende? Muitas vezes a nossa ruína, ela é fruto justamente de termos desprezado os avisos de Deus. Então nós precisamos ter essa sensibilidade no coração, porque olha só, gente, como é importante a palavra. Esse versículo aqui, ó, um versículo só. Se você não tomar cuidado com isso, Satanás fecha o teu coração inteiro em relação à vontade de Deus. Eu conheço pessoas que esfriaram na fé e abandonaram a fé de vez. E quando você vai traçar ali a linha do tempo, né, de como a pessoa foi se esfriando na fé, tem a ver com isso aqui, ó. A pessoa projetou o próprio coração e colocou Deus na frente, né? Porque se for de Deus vai dar certo. Ele colocou Deus na... Só que Deus não estava no negócio. A pessoa queria que desse certo, então ela foi e colocou o nome de Deus. Mas Deus não estava no negócio. Coisa deu errado. A pessoa colocou a culpa em Deus. Foi fechando o coração. E aí acabou apostatando, né? Se afastando completamente da fé em Deus. Então isso é algo muito sério. Às vezes você pensa, Thiago, é só uma fase, é só um sentimento. Não, isso aqui pode colocar a tua vida inteira em risco, entende? Então, o insensato, ele arruína a própria vida e depois ele se ira contra o Senhor. Ele coloca a culpa no Senhor. Cuidado, sonde o seu coração. Se você tem alguma semente de insensatez que está te levando a isso,
e mate essa semente no seu coração ainda hoje, antes que ela traga danos irreversíveis para a sua vida. Versículo 15, gente, é o segundo versículo que eu quero tratar aqui. Olha o que diz. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer de fome. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer de fome. É interessante, você gosta de anotar, anota o que eu vou falar aqui agora. O preguiçoso é alguém que sempre vê as dificuldades, mas nunca enxerga as oportunidades. Preguiçoso é alguém que sempre vê as dificuldades, mas nunca enxerga as oportunidades. Se você está nos acompanhando aqui diariamente, você vai lembrar que alguns dias atrás, nós lemos aqui um capítulo de Provérbios que tinha o seguinte versículo, que trazia uma escolha. Você tem a escolha de não ter bois no seu celeiro. E aí o celeiro vai ficar limpo, porque se não tem boi para sujar, vai ficar limpo eternamente. Entretanto, é a força do boi que ajuda você a fazer o processo de plantio, de semeadura, de colheita. Então é interessante pensar que a preguiça é sempre a escolha pelo mais confortável, entende? É a escolha pelo status quo. É a escolha pelo tá ótimo como eu estou, eu não quero crescer, eu não quero avançar. Só que a preguiça, ela começa a roubar oportunidades na nossa vida que muitas vezes não voltarão a aparecer. Gente, a vida ela não é um videogame. Um videogame você joga e aí quando o seu personagem morre, você dá um reset, recomeça o jogo e tenta de novo. Mas a vida é uma só. E na vida, algumas oportunidades costumam aparecer apenas uma vez. Nós temos que ter cuidado, porque a preguiça muitas vezes enfatiza aos nossos olhos as dificuldades e fecha a nossa visão para as oportunidades que ali se apresentam. Isso é muito sério. Talvez você esteja diante de uma grande oportunidade e não está percebendo os benefícios dessa oportunidade por conta das dificuldades. E aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não quero me colocar no lugar de pressionar você a viver fora do normal, do limite da sua saúde, do limite das suas energias. Não é isso, eu não sou esse tipo de pessoa. Esse alerta aqui não é para a pessoa que já está lá 100%, e às vezes está até um pouco cansada de tanto, né? Tá trabalhando, energia, investindo nos projetos. Glória a Deus por você que faz isso. Mas o alerta da Bíblia é para o preguiçoso. E preguiça não é algo que você discerne no corpo físico. Preguiça tem a ver com alma. O cara que é preguiçoso fisicamente, entre aspas, por assim dizer, essa preguiça nasce primeiro na alma dele. A sensação de cansaço prévio, né? O preguiçoso ele fica cansado previamente, ele nem fez e já se sente cansado. Essa sensação de cansaço prévio não tem a ver com o teu corpo físico, tem a ver com a tua alma. Note que muitas vezes a má alimentação ou o sedentarismo ou alguns episódios até emocionais podem causar uma certa fadiga física, uma fadiga corporal. Não estou falando disso, isso é comum. Todo ser humano ele se cansa, você vai trabalhar, se cansa, tem que dormir todo dia, senão você morre. Mas existem aquelas pessoas que só de pensar no esforço que vão fazer, elas já se sentem cansadas e por se sentirem cansadas, começam a validar aquela sensação através da ampliação das dificuldades e a diminuição das oportunidades. Aí você pensa, será que vai valer a pena mesmo fazer esse esforço? E você entra numa perspectiva ilusória, porque muitas vezes as dificuldades elas nem são tão grandes quanto você acha, e as oportunidades não são tão pequenas quanto você acha. Entende? Mas a preguiça, ela subverte a sua visão. Você não consegue enxergar direito. Resultado, você acha que as dificuldades são maiores do que realmente são, e você não enxerga a riqueza da oportunidade que está diante de você. Então, cuidado, sempre enfatizo isso, porque talvez você não seja alguém preguiçoso no corpo, não tem um corpo físico preguiçoso, trabalha, né? Dá o seu gás aí, 220 o tempo todo, mas a tua alma é preguiçosa. A tua alma, diante de oportunidade, diante de um projeto, diante de uma porta aberta, acaba enfatizando mais as dificuldades,
do que aquela oportunidade, aquela bênção que está diante de você. Guarde no seu coração isso aqui, porque o preguiçoso é alguém que sempre vê as dificuldades, mas nunca enxerga as oportunidades. Meu irmão, que Deus possa sarar a nossa visão, para que nós possamos ter uma graça especial para enxergar as oportunidades que estão diante de nós e que muitas vezes não voltarão a aparecer na nossa vida. Provérbios 19:17 agora, o último versículo que eu vou falar aqui, que diz o seguinte: quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Esse versículo é conhecido, né? Muita gente aqui no Brasil, mesmo sem saber que é um texto bíblico, repete isso muitas vezes na vida. Quem dá aos pobres empresta a Deus. E, gente, qual é o sentido dessa frase aqui? Observe que Deus, ele abençoa pessoas através de meios, tá? Vamos colocar aqui, a bênção seria, no caso, um objeto, né? E Deus vai entregar esse objeto, essa bênção, através de um meio. Você pode receber um objeto na sua casa através do correio, através do iFood, através do Uber, através de uma transportadora. Você tem diversos meios, ou alguém mesmo pegar um vizinho seu e dizer, eu vou levar aí na sua casa. Entende? Os meios podem ser variados, mas o objeto, nesse caso aqui que nós queremos trabalhar, a bênção. Tá ok? Todo mundo aqui acompanhando? Amém? Coloca aí no chat, estou entendendo. Então vamos lá. Então, quando Deus quer abençoar uma pessoa, ele pode usar diversos meios. Inclusive, e na maioria das vezes, ele usa outra pessoa. Na maioria das vezes que nós somos abençoados por Deus, nós somos abençoados por ele por intermédio de outra pessoa. Um exemplo simples aqui é o nosso devocional, gente. Estou fazendo uma transmissão aqui através do meu celular, da minha casa. E você, em qualquer lugar do Brasil, que você tiver, algumas pessoas de fora do Brasil também, elas estão sendo abençoadas por Deus. Quem está sendo o canal devocional, que a gente falou, segunda a sexta, a gente vai acordar às 7h30 da manhã, vamos falar da palavra de Deus aqui, entendeu? Então, meio, eu sou uma pessoa, um ser humano, estou sendo um meio para abençoar outras vidas. Você também pode ser um meio para abençoar outras vidas. E quando você se propõe a abençoar alguém, você nunca vai ficar no débito. Você nunca vai ficar no prejuízo. É bíblico, porque Deus se compromete em te devolver de maneira reverberada, de maneira multiplicada aquilo que você abençoou. Esse é o segredo incompreendido por trás da generosidade, o poder da generosidade. Você pegar, gente, pega agora aí, a lista dos homens mais ricos do mundo, de qualquer ano recente aí, né? Normalmente fica mudando ali, o primeiro para o segundo lugar, o segundo para o terceiro, e fica ali naquela rotatividade. Mas os homens mais ricos do mundo, todos eles, todos, sem exceção, estão envolvidos com grandes projetos de generosidade. Hoje estão trabalhando com obra social, onde eles distribuem serviços, investimentos, produtos gratuitamente. Ou eles estão investindo em pesquisas, em avanços, em remédios, em tecnologias, né? Então, assim, a generosidade é uma condição essencial na vida de toda pessoa que é próspera. Por quê? Tá aqui, Quando você é generoso, automaticamente, sem nem... Você pode ser um ateu e não acreditar isso aqui. O fato de você ser ateu não muda o fato de que Deus existe, que a palavra de Deus é real e que o mundo espiritual é regido pelas leis de Deus. E na lei de Deus, até que você seja um ateu, se você for generoso, Deus se compromete a abençoar a sua vida. Por que, Tiago, então, já que isso acontece, por que as pessoas, então, não são generosas? Porque muitas vezes a pessoa que tem dificuldade em ser generoso, generosa, ela sofre de avareza. O avarento, a avarenta, é alguém que sempre está contabilizando quanto vai sobrar para ela. Entende? É uma mentalidade de escassez, uma mentalidade onde está constantemente faltando. Então uma pessoa está acostumada com a escassez e ela acha que a qualquer momento vai faltar, a qualquer momento vai acabar, a qualquer momento ela pode morrer de fome. Então ela está sempre retendo, entende? Ela não consegue ser generosa, ela não consegue... Então é até Deus... Por que Deus não abençoa essa pessoa? Porque se Deus abençoar essa pessoa,
isso vai ser um mal ainda maior para ela. Porque ela vai se apegar mais ainda àquele espírito de retenção. E muito do que Deus nos dá não é para acabar em nós. Deus não nos faz represa, Deus nos faz nascente. Então Deus me dá uma bênção para que através da minha vida essa bênção alcance outras pessoas também. No momento que sumiu aqui, rapaz, a tela do computador. Mas esse é o último versículo, não tem muita anotação aqui não. Então, voltando aqui, então lembre que Deus te deu um talento. Vamos colocar aqui um talento, Deus te deu um talento e você exerce o seu talento hoje através da profissão da medicina. Você é um médico ali no SUS, você está num hospital público, você está atendendo pessoas gratuitamente, entre aspas, né? Eu digo entre aspas porque aquele gratuitamente ele é sustentado pelos nossos impostos. Mas você está ali, oferecendo ali o atendimento para pessoas de baixa renda, pessoas que não teriam condição de ter aquele atendimento se não fosse pelo SUS. Então, naquele momento, Deus te deu um talento e através do seu talento uma outra vida vai ser abençoada. Uma vida vai ser ali livre de uma enfermidade, livre da morte até muitas vezes, por conta do talento e do esforço, todo o arcabouço ali, aquele médico tem, entende? Você tem um talento artístico, um talento de cantar, gente, quantas vezes você está ali na pior. Eu conheço aqui, meu Deus, vou contar uma quantidade de testemunhos, já vi de pessoas, olha, Thiago, eu ia tirar minha vida, de repente, quando eu fui fazer a besteira, eu ouvi uma canção e naquela canção Deus falou comigo. Mas a pessoa que estava cantando nem sabia, você nem estava pensando nisso. Através da vida dela, ela foi um instrumento de bênção. Então nós temos que entender que o que chega nas nossas mãos não é para nós retermos, para nós abençoarmos outras pessoas também, entende? Então o princípio da generosidade se baseia em muitos textos bíblicos, inclusive esse. Se você ajuda aos pobres, é como se você estivesse fazendo um empréstimo a Deus. Isso é, claro, um ditado, uma forma poética isso aqui, tá, gente? Faz um empréstimo a Deus, Deus se compromete a te abençoar muito mais, porque você nunca vai ficar no débito quando abençoa alguém. Você nunca vai ficar no débito quando abençoa alguém. E aí você pode ver o resultado dessa palavra justamente na lista dos mais ricos do mundo. Todos eles comprometidos com generosidade. É difícil você ver alguém próspero que tenha mão de vaca, por assim dizer. É o que eu conheço algumas vezes, eu conheci pessoas assim com muito, muito dinheiro e assim controladas financeiramente, né? E como muitas vezes a maioria das pessoas são descontroladas, aí eu chamo o rico de mão de vaca. Fala assim, pô, você tem dinheiro, você não gasta com nada. É porque o pobre às vezes olha assim, se eu tivesse esse dinheiro, eu ia comprar isso, eu ia comprar aquilo, eu ia para tal lugar, eu ia só gastar. E o cara é próspero porque ele é organizado, uma coisa é ser organizada. Outra coisa é ser mão de vaca. É difícil você ver uma pessoa próspera que seja mão de vaca. Difícil. Realmente ela é generosa, ela investe corretamente, ela não tem receio de abençoar pessoas, porque esse princípio aqui, ó, ela entendeu que o poder da generosidade abre portas tremendas. Quero fazer um desafio para você. Faça a prova com Deus. Se você for generoso, se Deus não vai abrir uma grande porta na sua vida. Faça a prova com Deus. Tá aqui, ó, pronto. Não é mais Thiago que tá falando, não é nem... Thiago, não acredito na Bíblia, não acredito em você. Faça você a prova com Deus. Seja generoso e veja o que vai acontecer na sua vida. Aí você não vai precisar de argumentação, de explicação, de cálculo, de técnica, de exemplo. Você vai testemunhar na sua vida o poder da generosidade. Amém, gente? Que o Senhor possa derramar sobre nós essa mentalidade, que nós não somos represas, pelo contrário, nós somos fluentes, nós somos nascentes, nós somos aqueles para os quais Deus nos dá uma bênção para que nós possamos abençoar vidas. Lá em João, o próprio Jesus, quando ele fala assim, eu sou a água da vida, quem tem sede vem a mim e beba. Aí ele continua falando, e todo aquele que vem a mim beber de mim, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, você está com sede, você bebe uma água, né? A água é para saciar você. Mas quando você bebe essa água, que é o próprio Jesus, no seu interior nasce um rio de águas vivas. Ou seja, do seu interior começa a jorrar água que vai saciar a sede de outros. Sempre é assim. Deus ele faz em nós, Deus também faz através de nós. Então receba essa clareza sobre o grande poder da generosidade e que você possa destravar através da generosidade muitas bênçãos de Deus que estão guardadas para você
e através de você. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, te sou grato, Pai, mais uma vez pela sua palavra. O Senhor é muito bom. O Senhor é o nosso primeiro amor. Nós te honramos e te pedimos, Deus, dá-nos sabedoria. Te faço uma oração especial, Senhor, para que em nosso coração a generosidade seja presente sempre, Pai. Se há alguém lutando contra a avareza, contra o espírito de miséria, de retenção, Senhor, ajuda para que essa palavra possa abrir os olhos, possa abrir o coração, Deus, para que verdadeiramente essa pessoa tenha uma virada em sua vida e muitas outras vidas sejam abençoadas através da generosidade que fluirá de nós. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like ajuda demais, é muito importante aqui na nossa transmissão. Se inscreve no canal, não se esqueça disso, e deixa aqui um comentário de qual a parte de Provérbios 19 que mais falou seu coração, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, às 7h30 da manhã por aqui. E segue lá no Instagram, @tbatista8. Shalom no coração, gente, até a próxima. Tchau, tchau.